Ah, mano. Angel Beats, era pra mim falar mais alguma coisa? Olha, eu sei que eu não tô postando nada assim nos últimos tempos, mas eu posso explicar. Nesse último mês em que eu não postava nada e ficava vagabundando pela internet, eu acabei me deparando com a seguinte postagem no Twitter. Há 10 anos, estreava o anime original Charlotte. O que era pra significar esse original? Eu sei lá, mas como eu não sou bobo nem nada, eu acabei pensando a seguinte coisa. Pô, eu nunca vi Charlotte antes e o anime tá fazendo aniversário de uma década. Talvez seja uma boa ideia pra fazer um vídeo sobre isso. E então, um dia se passou. E então, 2 dias se passaram. E então, 3 dias... Tá, tu entendeu o que eu tô querendo dizer? Demorou pra cacete. Até que depois de um tempo, eu acabei encontrando uma outra postagem sobre openings e endings de anime que mudavam a cada episódio ou momentos específicos. E foi aí que os meus olhos encontraram o maior pote de ouro dos últimos anos. Mal sabia ele que essa ia ser a pior decisão da vida dele. Ah, vai se foder. Angel Beats, ou traduzindo pro nosso português tupi-guarani, Eu tô tiltado? batedores de anjo. Tradução totalmente confiável. É certamente um dos maiores clássicos quando se trata dos animes dos anos 2000. E sim, eu considero 2010 como o fim dos anos 2000 e não 2009. Se tu tiver algum problema com isso, a gente resolve daqui a pouquinho. Não só por conta da ideia inicial da obra, como também do roteiro que, por mais fantasioso que seja, ainda se mantém bem realista. Até demais pro meu gosto. Ah, que situação de merda. Se você gosta de assistir um negocinho mais reflexivo, mas que tenha comédia no meio, essa é provavelmente uma das melhores opções pra se assistir. Mas é claro que eu ficar aqui elogiando o anime não vai te convencer de nada. Então, vamos começar, obviamente, pelo começo. Eu vou tentar resumir da forma mais breve possível que der para não ocupar tanto o teu tempo, então confia em mim, vai. Logo de cara, no começo do primeiro episódio, o nosso protagonista da vez, que se chama Otanashi, acorda no pátio de uma escola no meio da noite. A primeira coisa que ele observa ao se levantar é uma menina do colegial com... uma W? Ela se chama Yuri e tenta convencer o Otanashi de que ele tá morto e que isso aqui é um pós-vida. Obviamente, não comprando essa ideia, ele percebe que ela tava com a W mirada na cabeça de uma menina de cabelo branco à distância. A Yuri ainda tenta explicar pra ele que aquela menina não era humana, e sim um anjo, mas não um anjo do bem. Diz ela que se o Otanashi chegar perto do anjo desse jeito, há uma chance dela apagar a existência dele. E de novo, protagonista burro, ele não vai comprar a ideia. Então ele vai lá de curioso conversar com o anjo e acaba tomando uma espetada no peito. Agora acordando na enfermaria da escola de manhã, ele acaba percebendo que os seus ferimentos fatais foram curados. Afinal, é o pós-vida. Você pode morrer aqui, mas sempre vai voltar. Então, ele acaba indo atrás da Yuri de novo pra tentar entender que desgraça tá acontecendo nesse mundo. E ela acaba convidando ele pra fazer parte do grupo de extermínio chamado Shinda Sekai Sensen, que é algo como Esquadrão de Batalha do Pós-Vida. Isso é bem menos impactante falando em português. Pois bem, qual é o objetivo do esquadrão? De acordo com a Yuri, o mundo anterior no qual eles acabaram morrendo era injusto e cruel. Isso é algo impossível de se lutar contra, pois já faz parte da natureza da sociedade humana. Mas nesse mundo do pós-vida, eles podem. A morte nesse lugar não passa de algo trivial. Você pode até sentir a dor de quando morreu, mas vai acabar voltando novinho em folha em questão de minutos ou horas depois. O verdadeiro problema disso tudo não é mais sobre a morte, e sim o anjo. Contudo, enquanto vocês continuarem se opondo ao anjo e suas ideias, você teoricamente vai poder continuar vivendo. Não só vivendo, como continuar lutando contra o anjo para exterminar ele e, por fim, se tornarem os novos deuses desse mundo. Ou pelo menos essa é a ideia da Yuri. Embora a ideia do pós-vida seja interessante pra você, o anime durante os 5 primeiros episódios tenta ao máximo te confundir ou te fazer desconfiar da realidade onde eles estão. Calma que eu vou explicar isso aqui. Logo depois de entrar pro esquadrão, o Otanashi e a Yuri têm uma conversa sobre o que é esse mundo. Em resumo, ela explica que, embora os integrantes do esquadrão não sejam as únicas pessoas presentes nesse mundo escolar, a esmagadora maioria das pessoas que compõem ele
são NPCs. E calma, adolescente com síndrome do protagonista que acha que todo mundo ao teu redor é NPC. A explicação dela é diferente disso. Basicamente, as pessoas nesse mundo são literalmente feitas para preencher o espaço vazio desse purgatório escolar. Tanto que, independente da situação mais escandalosa ou maníaca possível, eles acabam esquecendo o que viram em questão de meros segundos ou minutos, como se nada tivesse acontecido. E é essa a questão que eu quero te explicar. Mesmo que você saiba que esse mundo é um pós-vida e que as pessoas são NPCs, ainda assim, você, ou pelo menos eu, acabei desconfiando da veracidade das informações que a Yuri dizia. Como se desde o comecinho da obra ela estivesse mentindo pro Otanashi sobre esse mundo e sobre o anjo para acobertar alguma coisa. Essa mística em relação ao pós-vida foi o que acabou me prendendo mais ainda ao anime, porque mesmo que em alguns momentos eles participassem de embates sangrentos e super violentos contra o anjo, por uma boa porção dos episódios, a gente apenas via um bando de adolescentes vivendo uma simples e feliz vida escolar. E foi isso que me fez quebrar. Por mais bobo que pareça ser esse paralelo, na verdade ele apenas serve como uma introdução a algo muito pior que ainda só tá rastejando por debaixo dos panos. Mesmo que possa ser uma ótima ideia ficar guerrilhando contra o anjo por anos e mais anos, com esperanças de que um dia você derrotará ele e se tornará o deus desse mundo, não é bem assim que a banda toca. Eu não vou fazer muito drama ou te enrolar por mais tempo do que já foi gasto. Assim como eu disse antes em outros momentos específicos, esse lugar é um purgatório. Qual tipo de purgatório? Digamos que seria um onde jovens que não puderam aproveitar suas juventudes vão. Agora, as pessoas tendem a ter uma má visão ou uma visão deturpada sobre o purgatório, como um lugar onde ficam as almas com alguma pendência em um vazio eterno e blá blá blá. Mas tem que ser assim? Com o passar dos episódios, a gente acaba descobrindo um pouco mais da história de alguns personagens e ter um pouco mais de noção do que iria possivelmente libertar a alma deles, com histórias que abrangem desde um trauma de infância até uma incapacidade por paralisia corporal. Todas essas pessoas não puderam aproveitar suas juventudes por situações e motivações diferentes. Essa vida escolar perfeita que nunca acaba é simplesmente um agrado desse pós-vida em que eles estão. Se você tiver prestado um pouquinho de atenção nas histórias de cada um, vai acabar percebendo que nenhum deles realmente havia amigos, ou pelo menos o anime não deixava isso claro. Todos eles puderam ter a chance de fazerem amizades na escola e viverem uma vida escolar normal, assim como deveria ter sido. O anjo nunca foi um anjo, apenas uma outra pessoa que era diferente das outras e acabou sendo mal interpretada e excluída socialmente dentre aquelas que eram conscientes no pós-vida. Angel Beats nunca realmente se tratou de adolescentes lutando contra Deus ou qualquer coisa desse calibre, e sim sobre pessoas que tiveram suas juventudes arruinadas logo cedo na vida e receberam uma segunda chance para isso em um lugar onde a morte ou sofrimento é algo praticamente nulo. Pode-se dizer que até mesmo esse anime é meio sádico por te fazer assistir todos os personagens que você gosta desaparecerem um por um, por mais que você saiba da história deles e como isso seria o melhor para eles. E isso traz um outro ponto que eu acabei percebendo ao longo dos episódios, que é meio óbvio, mas tem uma grande importância. A partir do momento em que você tem conhecimento das vidas trágicas de cada personagem, simplesmente acontece um clique na tua mente, onde tu entende o do porquê de um personagem ser de tal maneira. O melhor exemplo disso é a Yui. Em algum momento específico da infância, ela foi vítima de um acidente de trânsito que acabou por deixá-la totalmente paralítica até os últimos dias da vida dela. A única fonte de entretenimento que ela tinha, e que ainda mantinha um pouco dessa felicidade, era em assistir qualquer coisa pela televisão. Podia ser desde um show de rock ou até uma luta de wrestling. Era isso que mantinha ela viva de certa forma. Por isso que ela era a mais energética do grupo, porque ela nunca teve a oportunidade de se expressar na sua vida anterior. Minha voz até ficou meio rouca aqui falando isso aqui porque eu fiquei meio mal. Mas, enfim. Isso me deixou mal pra porra na hora e até agora explicando, é meio deprimente, porque a minha maior fraqueza quando se trata de chorar
envolve essa inocência e a corrupção dela. Então, o episódio 8, que mostra toda essa história da Yui, foi meio que o que iniciou a me fazer quebrar um pouco. Tá. Eu agradeço que eu não vi isso de madrugada. Outros exemplos disso são a da Iwasawa, que viveu em um ambiente familiar onde seus pais brigavam todo santo dia, mas que encontrou uma luz por meio da música, só que infelizmente acabou por morrer por conta de um tumor cerebral. Oi, aqui sou eu na edição pra corrigir uma coisa. Não é um tumor cerebral, não tem nada a ver com tumor. Na verdade aparentemente foi uma contusão cerebral, que é tipo ela se meteu numa briga entre os pais dela e teve uma contusão cerebral que tipo causa umas microhemorragia dentro do cérebro. É isso, ela morreu por causa disso. Ela tomou uma porrada muito forte na cabeça e morreu por causa do fudeu o cérebro. É isso. Devido a justamente ela ter se metido em uma dessas brigas em casa. Ou do próprio Tanashi, que não tinha pai ou mãe presente, e a única fonte de esperança e alegria dele era a irmãzinha dele, que infelizmente estava hospitalizada devido a um problema em um órgão. Ele trabalhava apenas para poder comprar algo para alegrar ela, um mangá aleatório que seja, ou qualquer coisa desse gênero, sendo que nem mesmo pra escola o cara ia e ele não tinha amigo nenhum. A partir do momento em que a irmã dele morre, ele resolve estudar ao máximo para se tornar um médico ou doutor, porque não aguentaria ver mais uma pessoa morrer sem as esperanças de se recuperar. E logo quando ele estava tão próximo desse sonho se realizar, acaba por acontecer um acidente no metrô que o cara tava com ele e mais outras pessoas que sobreviveram, ficando encavernadas por uma semana sem nenhuma esperança de serem resgatadas. Mas foram nesses 7 dias em que ele salvou diversas vidas, agindo como um líder nato, racionalizando comida e água. Só que, mesmo com todos esses esforços, ainda assim parecia que isso não seria suficiente e que a ajuda não viria a tempo. Enquanto deitado no chão e perdendo as esperanças, ele pede para um cara que estava do lado dele pelo cartão de doador de órgãos dele. Afinal, a ajuda provavelmente não viria a tempo e ele iria morrer antes dela chegar. Então, o mínimo que o Otanashi poderia fazer naquela situação era doar todos os órgãos dele, pois, no final do dia, ele acabaria salvando a vida de alguém. E então, ele morre. E a ajuda acaba chegando minutos depois. É por isso que, logo no começo do primeiro episódio, ele acorda deitado, porque ele morreu deitado. Foi uma continuação direta. A forma com que Angel Beats trata seus personagens pode ser descrita como variável ou até bipolar. Em certos momentos haverão alívios cômicos misturados com embates fervorosos contra o dito anjo, né? E nos momentos restantes, ele meio que volta para a realidade e tenta te lembrar que todos que estão ali ainda são meros adolescentes no final do dia. A própria mentalidade da Yuri em querer conquistar esse mundo e se tornar Deus demonstra isso. Mesmo que ela entenda que a realidade é injusta e cruel, isso ainda não a impede de querer ir contra esse padrão. Afinal, uma das características da juventude é a própria rebeldia e o inconformismo. Essa magia que só pode ser compreendida por meio da dor dos personagens é o que faz Angel Beats ser diferente da grande maioria dos animes, na minha opinião. Não só dos atuais, claro, e sim num aspecto geral mesmo. Eu gosto de pensar que a intenção do autor não foi em só criar uma história comovente, mas também em criar uma mensagem para o espectador de que, mesmo com as adversidades da vida, enquanto você continuar seguindo em frente, sempre haverão memórias preciosas na qual você teve participação e que serão válidas de se proteger e lutar por elas. Não é à toa que todos os personagens que tiveram vidas infelizes e que não puderam aproveitar suas juventudes, que em teoria eram para ser os melhores momentos da vida de uma pessoa, acabaram se reunindo em um local onde possuem vidas perfeitas e, de certa forma, infinitas. Um lugar onde a máxima prioridade é a felicidade de quem está lá, mesmo que eles não percebam. Um lugar onde não há morte. Um lugar onde ninguém envelhece. Um lugar onde não há responsabilidade. E um lugar onde todos podem até mesmo brincarem de serem Deus.
Eu não quero falar muito. Eu não quero falar muito. Tu já espera que ia acontecer, sabe? Mas não tinha como prever. Por que essa porra de anime montou um triplex na minha cabeça? Foi os 3 episódios mais longos da minha vida. Eu acho que eu vou deixar a Charlotte um pouco pra depois. Caralho, eu não esperava que aos 19 anos eu ia estar todo estourado na calçada por causa de Angel Beats. Esse anime me fodeu. Legal.